complicado que a gente está vivendo, que dá tanta tristeza, dá também indignação na gente, e de ver o caos que a gente está vivendo, né? Seja lá por qual motivo for, parece que é uma coisa direcionada, assim, que a gente não vê ações, né? Bom, ontem a gente perdeu uma colega muito querida na UFMG, nossa colega lá do CP. Possivelmente alguns de vocês que estão há mais tempo lá no CP até chegaram a conhecer, embora ela ficava no diurno. Ela faz semelhante ao que a Suelen faz aí no noturno para vocês, né? A Andréia era responsável lá pelo setor de ensino, uma funcionária de carreira, lá do CP, com 20 anos já de trabalho, uma pessoa muito querida, que dá todo o suporte para a gente, professora, aluno, para a gente poder conseguir fazer os registros, né, acadêmicos de vocês, e ela acabou virando estrela aí, ela foi contaminada com o vírus, e com coisa assim de 4 ou 5 dias, ela infelizmente não resistiu. Então, ontem foi um dia muito difícil, muito complicado para a gente lá no CP, imagino que para a família dela, obviamente, muito mais, mas, além da perda da nossa colega, né, que é uma pessoa importante para nós, ainda reforça para a gente aí essa indignação mesmo, né, de pensar, gente, onde isso vai parar, né? E aí, eu conversei com os professores de vocês ontem, e a gente achou que mesmo que a boa parte do grupo não tivesse contato, talvez, com a Andréia, que era oportuno a gente parar, né, para a gente poder, para quem era amigo, afeto da Andréia, que pudesse viver esse luto e essa tristeza, e para todos nós, para a gente poder pensar e repensar o quanto é importante a gente se cuidar. É claro que, assim, esse ano, em termos do contato, talvez a gente está achando até um pouco mais fácil, porque a gente já está mais habituado com essa questão do online. Mas certamente vocês, como eu também, não veem a hora da gente voltar a estudar no espaço da escola, de poder encontrar, né, esse contato físico, olhar no olho, pegar na mão. Isso faz parte também da educação, né? Isso faz parte do processo de formação da gente, faz parte desses laços aí que a gente constrói ao ensinar e aprender. Só que a gente não pode fazer isso de qualquer jeito, né? E aí, como se não bastasse isso, a gente teve a notícia aí que a Belo Horizonte vai iniciar o processo de abertura das escolas. Boa noite. Então, os alunos, boa noite, sem vacinação dos professores e dos técnicos responsáveis. E aí, uma frase me doeu muito. A pessoa falou assim, mas tem tanto de profissional trabalhando aí, por que o professor não pode trabalhar e se expor também? A questão é assim, a gente tem condições de oferecer um contato, né, com a escola e proteger o aluno, o professor, os técnicos? Para que vai expor? Nós estamos aí há poucos meses dessa vacina, né? Eu estava ouvindo agora há pouco o professor e médico, infectologista, se eu não me engano, o Naito Pinambá falando, que assim, que com coisa de 2 meses, toda a população de BH acima de 60 anos vai estar vacinada. Então, assim, para quem já está há tanto tempo em isolamento, né, se protegendo, tentando outras formas de ensinar e de aprender, para que a gente vai correr risco agora? Né? E risco, inclusive, de começar um outro ciclo pandêmico, porque aí a gente pode ter né, outras variantes desse vírus, eles não são... como fala, que a vacina não dá conta, me perdi a palavra aqui agora. Então, quer dizer, a gente corre muito risco, né? E a gente está com a vacina, tem uma luz aqui. Então, eu queria... tem uma tá dando interferência aí. Deve ser o microfoninho ligado. Quem tiver com o microfone ligado aí, desliga ele, clica no microfoninho, só para não ficar dando essa microfonia, fica ruim mesmo. Então, pessoal, o meu primeiro recado para vocês, a minha primeira fala é assim, se cuidem. Não tem nada mais importante do que a vida.
Ah, mas eu estou perdendo o ano letivo. Ok, mas se você perder a vida, você vai perder o ano letivo também. Ah, mas eu estou perdendo contato com a escola. Ok, mas se você perder a vida, você vai perder o contato com a escola também. Ah, mas eu estou perdendo o campus universitário. Tá bom, gente, mas se você for lá um dia, se você ficar doente e perder a vida, você vai perder o contato também, é muito pior. Então, assim, o princípio básico é a vida. A gente tem como voltar com segurança, né? Não tem. Então, vamos segurar a onda. Realmente não é fácil ficar em casa, confinado. A gente sabe que, junto com isso, outros vários fatores também influenciam, né? Desde a vulnerabilidade social até a questão econômica, a questão de saúde também, mas é aquela questão, todas elas vêm depois da vida. Então, não, isso está causando muita depressão. Eu acredito que esteja mesmo. Mas, se a pessoa não estiver viva, ela não tem nem como tratar a depressão depois, né? Então, a gente precisa pensar assim, gente, daqui a pouco, é claro que a gente vai ter que resolver e rever um monte de coisa. A educação é uma delas. É claro que esse próximo ano presencial, a gente vai precisar tentar aí construir uma metodologia de fazer o máximo aí para poder suprir as lacunas que ficaram do ensino remoto. A gente sabe que ficou, né? Pela própria condição que a gente foi jogado no ensino remoto. A gente tenta fazer o melhor, mas foi todo mundo pego de surpresa, ninguém se preparou para isso. Então, a gente precisa pensar nisso, mas é depois que a gente estiver em segurança. Então, se cuidem dos afetos de vocês. E uma outra coisa que eu acabei de ouvir o Nair dizer é o seguinte, a PBH vai voltar agora com as creches, né? As e-mails, que eram e-mails. Então, com crianças de até 6 anos. Aí perguntaram para ele assim, mas por que vai voltar justamente com criança? Aí ele falou assim, porque tem um índice muito baixo de criança contrair o vírus. E mesmo que contraia, o índice de morte é muito pequeno. Aí a pessoa perguntou, pequeno? Mas e se for o seu filho? Para você é pequeno? Né? A gente tem que pensar, é pequeno, sei lá, é 0,5%. Tá bom, é 1%. Mas se nesse 1% tiver alguém da sua família? Aí é pouco do mesmo jeito? É irrelevante do mesmo jeito? Porque a gente fica pensando nessas estatísticas, sempre pensando que a estatística vai cair na casa do outro. Pode cair na casa da gente, né? Bom, então continuem se cuidando. A gente está fazendo o melhor que a gente pode nesse momento, vocês, nós aqui, né? Para que a gente consiga desenvolver. Sheila, tem o seu microfoninho aí? Se não dá uma microfonia aqui, fica ruído, é ruim. Mas o meu tá no fone de ouvido. Então, mas mesmo assim, você tem que clicar no botãozinho aí do microfoninho, porque senão fica ouvindo ruído daí do seu ambiente. Sabe como? Quando você passa o dedinho aí na sua tela do Meet, não tem um microfoninho? Clica nele aí, que aí ele fecha. Ele estava fechado. Parece. Não. Eu desliguei. Tá. Aí, beleza. Então é isso, gente. A gente está fazendo o melhor que a gente pode. Vamos continuar aqui firme nesse ensino remoto. Quem sabe a gente não volta, né, com insegurança no segundo semestre. E aí eu queria dizer isso para vocês, dessa perda da Andréia, do tanto que isso impactou na gente e do quanto que isso precisa reforçar na gente essa ideia de que a gente precisa realmente cuidar da gente, cuidar dos afetos da gente. Porque ainda que tenha uma estatística que mostre lá que é um percentual pequeno de criança, por exemplo, ou de pessoas da minha idade que possam ser contaminadas, se nesse percentual tiver alguém da família da gente, isso dói totalmente, né? Isso não passa a não ser uma mera estatística. Bom, e aí dizendo para vocês o seguinte, a gente percebeu nesses dias que vocês estão, assim, avançadíssimos nesse processo de letramento digital aí, né? Estão aprendendo junto com a gente cada vez mais a usar esses recursos da tecnologia. Então, aí a gente pensou em conversar com vocês sobre 2 assuntos hoje e fazer uma verificação para ver se todo mundo já está na nossa sala virtual. Por quê? A gente quer caminhar junto com vocês. Então, o primeiro ponto é o seguinte,
Vocês entendem que esse espaço que a gente está aqui agora é uma sala de aula? Vocês entendem? Ó, a gente está vivendo essa questão, né? A sala de aula invadiu a casa da gente. Então, assim, eu estou num espaço aqui que eu tento ficar bem escondidinha aqui dentro da minha casa para não ter muita interferência do trança-trança aqui. Mas vocês veem, toda hora vem meu filho aqui, vem a minha filha, né? Então, a gente sabe que é uma invasão. Entretanto, o que a gente queria muito conversar com vocês, que esse espaço, quando a gente entra nele, né, como segundo ano do ProInja, do Centro Pedagógico da UFMG, a gente está entrando na sala de aula mesmo. E as mesmas regras que valem para a sala de aula no presencial, elas valem aqui para o online também. Desde as regras da gentileza, né, da educação, do respeito, até a própria questão das imagens, né? A gente precisa ver se a gente está vendo bem o professor, a gente precisa ver se a imagem da gente está aparecendo direitinho lá na tela, para que a gente não seja pego de surpresa. Aí vou contar para vocês um caso. Estou eu dando aula lá no regular, com a meninada. Gente, com a meninada é uma festa, vocês têm que ver. Aí estou lá, dando aula e tal, de repente parece um moço de cueca ali atrás. Eu falei, Senhor, bom filho. Aí continuei dando aula, né? Continuei. E eu tô vendo um burburinho de menino, porque menino não tem bom senso igual adulto, igual vocês que dão só uma risadinha de lado. Aí, de repente, eu de cueca de novo. E eu fiquei naquela, falo, não falo, se eu falo, a menina vai ficar sem graça, se eu não falo, fiquei com receio da turma falar alguma coisa. Aí, até que a menina se tocou e falou com o pai, papai, tô tendo aula aqui, pai, isso tá passando. Era o pai dela, o pai nem estava lembrando disso. Porque realmente, até que desde quando o pai está acostumado que a filha está aqui assistindo a aula e que está passando lá atrás no corredor dela e que tem ali várias pessoas. Né? Então, esse espaço é a sala de aula, ele acabou virando um espaço coletivo e tudo que aparece nessa telinha aí, por exemplo, eu estou vendo aqui agora, olha, que lá na casa da Graça, você tem uma máquina de costura lá atrás que tem uma linha rosa? Eu fiz do meu ateliê uma sala de aula. Tá vendo? Então, eu estou com a porta fechada, só eu aqui. Isso Minha mesmo. filha só entra aqui se houver extrema necessidade. Então, olha só, claro que nem todo mundo tem essa condição, né? Eu, por exemplo, até tenho um espaçozinho aqui de estudo, mas eu não posso deixar a porta fechada, porque a nada tá ali. Mas eu tô querendo dizer para você assim, tá vendo como é que o campo de visão da gente é amplo? Eu tô conseguindo ver a linha cor-de-rosa que tá lá atrás. Estão vendo? Por exemplo, eu tô vendo ali, ó, deixa eu ver, Igor, você tem uma janela ou um espelho no seu lado direito aí, acima da sua cabeça? Você fala aqui? Lado esquerdo da sua cabeça, em cima, é um espelho ou é um vazado? Aqui é um quadro aqui. É um quadro? Isso, e ele tá vendo? Um estante, tem alguns jogos ali em cima. Então, a gente tem essa visão. Renata, você tá vendo aqui na minha casa? Atrás de você tem uma escada. Sua casa tem 2 andares. Eu fico na parte de baixo, na mesa, e meu marido fica na parte de cima assistindo televisão. Não incomoda também. Essa escada aqui sobe lá para cima, onde fica a televisão e a sala. E olha só, a escada atrás ali da Camila, ela é super discreta, né? Não tem problema nenhum. Não estou dizendo que isso é problema, não. Eu estou dizendo para vocês como que a gente consegue ver na casa do outro, né? Não estou dizendo que tem nenhum problema no lugar que vocês estão, não. Não é isso. Estou dizendo que como que a gente consegue ver. Por exemplo, ô Igor, você consegue ver um livro aqui no meu ombro direito? Você consegue ver que livro que é? Não consigo ver especificamente que livro que é, não, mas eu tô vendo que tem ali, né? Um conjunto de livros, mas eu não tô conseguindo ver específico qual que é, não. E você não consegue, não? Não. Não. Outro dia eu estava conversando com uma professora do meu filho, ela falou assim, não, estou doida para ler esse livro aí, você não me pede. Educação Popular, do Paulo Freire. Então, o que acontece? A gente invadiu mesmo a casa de vocês. Então, a gente precisa sempre lembrar assim, bom, comecei hoje.
comecei a ter aula, então estou no espaço da aula. Então, a gente precisa ter esse cuidado para ver o que na casa da gente que está sendo mostrado, porque às vezes a gente vai mostrar uma coisa que a gente não quer, da gente, da casa da gente, e isso vale também para a sala de aula presencial. Quando a gente vai, a gente também não se prepara para ir? Qual que é a imagem que eu vou construir na escola, o que eu vou levar para a escola, o que pode, o que não pode, né? Porque a escola ela é um espaço público. A gente está numa escola pública. A gente está no ensino remoto agora, mas é a mesma coisa que a gente estivesse lá. Então, estou comentando isso tudo com vocês para chamar a atenção do tanto que é invasivo, né, esse ensino remoto. E para que vocês fiquem atentos sempre nesse quadradinho que vocês estão aparecendo aí e que está aparecendo algo de vocês, da casa de vocês, né? Pra vocês ficarem sempre atentos. Bom, a outra coisa também é assim, nós estamos aprendendo juntos a lidar com essas tecnologias. Então, vai ter hora mesmo que eu vou esquecer o microfone aqui, vou estar falando, e aí vai estar o Igor lá, Renata, e eu não estou nem ouvindo, estou falando. Só que a gente tem que ter paciência, né? Porque, às vezes, eu não estou percebendo que o Igor está me fazendo um sinal, eu esqueci de ligar o microfone, né? Acontece, às vezes, de clicar em alguma coisa, quem está usando o tablet ou o celular, e clicar o dedo e começar a apresentar uma coisa sem querer, apresentar até a própria tela. Então, quero pedir a vocês paciência. E não é paciência só com o outro, não. É paciência com vocês também. Que às vezes a gente pensa, que irritação, não conseguia ver uma determinada coisa, não consigo fazer aqui, não consigo desligar, não consigo errei aqui de novo. Mas tenham paciência, está passando essa fase, gente. A gente já aprendeu muito, junto com esse aprendizado doloroso, né, da pandemia, a gente vai conseguir ressignificar e usar de modo bastante produtivo as tecnologias quando a gente estiver no modo presencial, porque tem coisa muito bacana, né, desse uso das tecnologias, e a gente tem a certeza que está passando esse momento do só online. Então, tenham paciência, sejam gentis com vocês, sejam gentis com os professores de vocês, com os colegas, porque isso é só uma fase. E a gente está aprendendo junto. E aí, a terceira coisa é que a gente percebeu na aula do Igor que, e aí a gente teve essa sacada, algumas pessoas, com a gente também, que acontece na nossa reunião, às vezes a gente usa um recurso sem, né, tá aprendendo aqui e usando, e às vezes tem uma forma melhor de usar. Vocês lembram na primeira aula do Igor, que ele fez uma atividade de um alongamento com vocês e algumas pessoas não estavam conseguindo ver o Igor? Então, aí a gente queria comentar com vocês isso hoje, que existem alguns jeitinhos que a gente aperta aí a tela, aperta um botãozinho, nessa telinha do Meet mesmo, que a gente consegue aproveitar melhor. E, por exemplo, eu adoro ver todos os quadradinhos, porque eu gosto de ver o rostinho de todo mundo. Mas, às vezes, você, na hora que o professor estiver explicando, você prefere ver só o professor. E você tem como ir lá e colocar isso no seu Meet aí, nessa videoconferência. Isso, por exemplo, vai ser ótimo para quando o professor for fazer uma atividade mais dinâmica, que tem que levantar. O Igor, aquele dia, estava explicando para vocês alguns movimentos, né, que era para vocês fazerem. O ideal era estar vendo só o Igor. Então, a gente queria comentar agora, né, nessa sequência com vocês, sobre isso e ver quais são as dificuldades que vocês estão tendo maiores para usar esse Meet e como que a gente pode auxiliar aqui para vocês tirarem a dúvida e poderem usar esse recurso de forma mais produtiva. E para fechar, eu vou fazer com vocês uma chamada rápida aqui para ver se todo mundo que está frequentando já conseguiu acessar a sala de aula virtual. Por quê? No final dessa semana, a gente está encerrando esse primeiro momento de acolhida, de bate-papo, né, de coleta de informações sobre vocês, sobre os interesses, as aprendizagens, para construir o plano curricular. E aí, na semana que vem, a gente já precisa começar com a parte que não é online, né, a parte da atividade que vocês vão fazer em casa.
Então, todo mundo precisa estar acessando aquela plataforma virtual, né, o Google Sala de Aula, para que vocês consigam fazer atividade. Eu já vi que algumas pessoas já conseguiram responder os professores, já entraram, mas alguns ainda não. Então, aí eu quero fazer isso com vocês também. Era bom que tivesse todo mundo aí, os 32, 35, a gente está tendo uma ausência aí de uns 8, mas a gente vai repassando isso e vai refinando. Então, seria isso. Aí, nesse momento agora, seria bom a gente... O que você acha, Igor, Isabela e Carol? A gente fala dos recursos ou verifica quais são as dificuldades? O que vocês preferem? Eu acho que tá bom, Renata, a gente fazer isso. Eu queria só dar uma palavrinha assim para os meninos, e aí acho que a gente já pode seguir com essa questão mesmo. Então tá. Então seria isso. Okay? Seria essa fala inicial, eu queria contar um pouco para vocês essa questão da Andréia, e temos esses dois pontos. Então aí a Isabela fala, e na sequência a gente faz, então, essa dinâmica, tá bom? Vai lá, Isabela. Boa noite, pessoal. Eu estou sem câmera aí, mas porque eu acho que é isso, né? A internet, no geral, das pessoas tem falhado bastante. Acho que esse é um dos reflexos aí que a gente tem relacionado a essa questão. Está todo mundo usando a internet, né? O que eu queria conversar com vocês hoje, complementando tudo isso que a Renata falou, que a gente viu uma arma muito interessante que a gente tem, é a própria comunicação, né? Então, a gente está aí para vocês, né? Comuniquem com a gente. Às vezes, até eu digo pelas minhas aulas, assim, tiver alguma coisa errada, não entendeu alguma coisa, comunica com a gente. Com a Renata, né? Que é a nossa orientadora geral e também. Às vezes, não está conseguindo mexer, tanto nessa questão das plataformas, dá um toque para a gente. Acho que é muito importante a gente pensar nesse momento em se comunicar. De todos os modos, assim, né? Aquela coisa de não ir para casa com dúvida, né? Só que agora a gente está em casa. Então, eu acho que é tudo isso, assim, vamos pensar, né, até nessa questão da câmera, igual, às vezes, por exemplo, a gente precisa levantar para beber uma água, às vezes tem esse cuidado de desligar a câmera rapidinho. Essa questão do microfone, eu acho que todo mundo passa por ela na hora de falar, não desligar o microfone, então são coisinhas pequenas, mas que eu acho que, às vezes, até pensando na nossa imagem mesmo, dar uma preservada, e o que vocês precisarem aí, a gente está aí, vamos se comunicar e é isso. Aí eu vou até aproveitar, olha só, a Isabela está falando, tem duas pessoas com o microfone aberto, dá uma microfonia, esse sonzinho meio metálico que vocês estão ouvindo, é por causa que dá essa interferência do microfone. Então, sempre que um colega estiver falando, o ideal é todo mundo estar com o microfone fechado, porque aí a gente tem um áudio com bastante qualidade para a gente ouvir, não fica cansativo nem nada, né? Porque vocês repararam que quando o microfone está aberto, dá um sonzinho, tipo um retorno, né? Uma coisa meio artificial? É em função disso. Então, uma primeira coisa é esse lance, a gente sempre está atento aí nesse microfone. Abre sempre que quiser falar, mas sempre que estiver ouvindo o outro, tá com ele fechado. Igor? Eu só gostaria de pegar aquele gancho que você disse anteriormente sobre os cuidados e tudo mais, nesse momento de pandemia, com a área específica, assim, da educação física, né? A gente tem visto muito sobre o exercício físico, o papel do exercício físico, a imunidade e tudo mais, e o Covid. Então, assim, às vezes acaba que gera não uma informação falsa, mas uma extrapolação mesmo de como as coisas são, né? Sobre esse papel do exercício físico, como se a gente estivesse imune, assim, ao coronavírus, como se uma pessoa que praticasse atividade física fosse a pessoa imune ao coronavírus, ou que não vai se infectar, ou que vai ter uma taxa de letalidade menor. E isso, às vezes, acaba gerando risco para a gente se expõe a situações que não são situações assim adequadas, até porque as coisas não estão muito claras até o momento com o coronavírus, né? Uma doença muito nova, e as investigações sobre isso, pesquisa e tudo mais, é muito novo e não tem algo muito certo. Então, eu gostaria de reforçar esse cuidado que a Renata disse, porque
às vezes a gente se expõe a situações de risco para praticar atividade física. E por mais que a gente saiba da importância da atividade física, não só para esse momento, mas para a vida em si, né? Vocês mesmos relataram, né, na aula anterior as práticas que vocês gostam de realizar, a própria pergunta no Google Sala de Aula que vocês responderam e que destacaram, assim, às vezes, a importância da atividade física. Eu queria pedir para vocês mesmos esse cuidado com esse momento que a gente está passando, né? Assim, não é muito claro as coisas que a gente tem sobre o exercício físico e Covid. Então, assim, se puderem tomar o cuidado, ou às vezes evitar de expor, assim, a situações de risco, com a ideia de que o exercício físico fosse proteger completamente do coronavírus, a gente tomar esse cuidado, porque não é exatamente assim, né? Então, eu queria reforçar esse cuidado mesmo que a Renata falou, e também com o que a Isabela mesmo disse, né? Na aula anterior, às vezes, assim, até faltou comunicação entre a gente, né, nessa questão de travar a minha imagem, né? Para parecer maior, assim, na tela de todo mundo. Então, às vezes, comunicar, né? Não estou conseguindo ver, aí eu paro a aula e a gente arruma, assim, do colega, e às vezes a dúvida do colega é a dúvida do outro, né? A minha dúvida é a dúvida do outro e vice-versa. Então, assim, às vezes a gente tem que ter calma. Eu também estou começando agora com o ensino remoto, então não tenho esse contato. Às vezes a gente precisa ter mais cautela, assim, com os outros, porque às vezes para um aquilo é simples, né, de arrumar, e para outro não é. Então a gente tem que caminhar, assim, o ensino remoto a gente não tem esse contato, então às vezes as coisas caminham mais lentamente, e a gente tem que ter essa paciência, essa calma de entender, né, o problema do outro e ajudar a resolver esse problema, né, que aqui estamos todo mundo junto, né, nós estamos todos juntos nessa. Então, assim, o que é novo para vocês também é novo para mim. Então, acho que a gente tem que ter essa cautela. E aí eu não sei como é que vai ser, né, Renata? Talvez tirar a dúvida de vocês, ou se apresentar o Teams, o Meet mesmo para todos vocês, seria o melhor. Como é que você acha, Renata? Então, eu fiquei pensando assim, porque na verdade esse aplicativo aqui que a gente usa, né, de videoconferência, ele é muito simples. É muito simples até de recurso, né? Assim, ele não tem muitos recursos. Isso. Quando vocês estão vendo uma telinha cheia de pessoas? Sim ou não? Sim. Cheia de pessoas. Então aí eu vou falar algumas coisas que eu sei, e a Isabela e o Igor e a Carol vão completando aí, vocês também, com o que vocês já aprenderam. Tem coisas que eu aprendi, inclusive, Renata, com os meninos. Só um segundo. Tem como apresentar a própria tela do Tem. Tem. Talvez, assim, apresentar a própria tela e ir falando, né? Boa ideia. Acho que talvez seja melhor, porque às vezes a gente não consegue localizar, né? Verdade. Então, aqui, ó, vou fazer isso aqui. Renata, você podia fixar você ou algum de nós só para mostrar para eles a função Estão me ouvindo agora? Parece que deu algum problema, porque eu tinha desligado. Agora sim. Agora sim. Renata, tinha dado um super bug aí. Tinha dado Oi, super bug. é a do Maria Ferreira, quer falar com você. Tá, cadê? Pode falar. Eu não posso praticar esporte nenhum, viu, Renato? Por causa da cirurgia que eu fiz. Tá. Então, o mata-pasta eu não posso praticar. Tá. Esporte nenhum. Então, eu não posso praticar educação física. Tá, não tem problema nenhum. Mas, na verdade, não tem problema nenhum, e o Igor vai trazer outras ações que também são
pertinentes aí dessa área da educação física. Não é só o esporte, né, de impacto e tudo. Vocês vão aprender várias outras coisas. Então, olha só, a hora que eu compartilhei a tela aqui, me parece que vocês pararam de me ouvir. Não foi? Eu não sei se vai dar certo com a tela, mas eu vou tentar de novo. Peraí, vamos tentar de novo. Vou tentar aqui de novo. Aqui, eu já sei. O que vocês estão vendo? Todo mundo. Todo mundo. Um quadrinho com a foto de todo mundo. Pois é, se vocês estão vendo eu aqui conversando com vocês, estão vendo uma réplica. Isso? Sim. Então eu acho que agora vai dar. Igor, vê se você me ajuda aí. Eu acho que agora vai dar certo. Renata, você tem que ir na opção de compartilhar uma janela só. Porque tem 3 opções no Meet. Tem uma de compartilhar a janela completa. Então, essa. Pois é, essa você vai mostrar todas as abas. Quando você quer mostrar, por exemplo, no caso aqui, eu vou apresentar uma música para eles, eu estou com várias abas abertas no Meet. Sim. Aí eu escolho a opção, quer ver? Vou dar só um exemplo aqui. Aí essa que eu tava. Então tá, compartilhei. Essa que eu tava era a tela. Qual que você quer tela completa, toda a sua tela, porque tem 3 opções. Quando você vai no compartilhar, tem lá 3 opções. É porque o meu tá em espanhol. Tela, janela e guia. Isso. Então, você não vai na tela toda, você vai na guia, porque aí você escolhe. A guia perdeu o som. É por isso que coisa. Deixa eu fazer um teste aqui, ó, por exemplo. Então. Quer ver? A hora que eu fiz a guia, mas na hora que eu fiz isso foi a hora que perdeu o som. Vocês estão vendo alguma coisa? Peraí, um vídeo do YouTube? Sim, tá começando a compartilhar. Aí tá escrito aí Esperança, um poema? Sim, sim. Aí eu vou só colocar assim, só para vocês verem se vocês escutam o som. Não, beleza, deu. Então vamos usar a sua tela aí, que a sua tá indo com som. Então, olha só, gente, além de toda a questão do uso, ainda tem esses entraves que às vezes a tecnologia dá. Eu compartilhei aqui, o som não saiu, vocês viram? Ela compartilhou, o som saiu. Então, nós temos que ter paciência com isso. Então, vamos lá. Vocês estão vendo, então, a tela toda aí, né? Vocês estão vendo os recursos. O de vocês aparece... Vocês veem quando eu passo o mouse aqui assim ou não? Vai ter que ser a Carol lá para passar. Quer ver? Eu fechei, tá vendo? Não. Eu tô passando o mouse, vocês estão vendo? Estão vendo o mouse dela aí? Sim, consigo. Só que aí, o que acontece? Vocês têm que ter bastante paciência, porque, por exemplo, enquanto eu estou fazendo esse movimento, eu não vejo vocês. O Meet tem esse problema. Isso. O professor, a pessoa que está compartilhando a tela, não consegue ver os alunos. Então, por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar mutada e falando e compartilhando a tela de um aluno ter que me ligar. Porque eu falava sem som e eu não sabia. Então, assim, é uma coisa que tem que ter paciência, porque nesse momento eu estou vendo o meu vídeo, eu sei que eu estou compartilhando, porque está aparecendo aqui para mim que eu estou compartilhando, mas eu não estou vendo vocês. Aí, olha que interessante, nós estamos vendo a Carol perfeitamente. Exatamente, quem compartilha não vê. E o que a gente tem que pensar, que às vezes a gente não pensa, é que o que a gente está vendo pode não ser o que o outro está vendo. Exatamente. Porque às vezes a gente fica falando assim, clica ali, fulano, clica lá, mas o fulano não está vendo aquilo que você está vendo. Nesse momento agora, eu estou vendo o vídeo e estou vendo vocês e a Carol. A Carol está vendo só o vídeo. E se eu passo, porque eu tenho uma opção de ver alguns de vocês, mas aí eu não vejo a minha tela, que eu estou compartilhando, que para mim é ruim, porque no caso, vamos supor, eu estou dando aula, não tem jeito. Como e você o vai Meet, e o Meet, ele tem esse problema, que, por exemplo, dependendo de como estiver a internet, ele não passa vídeo. Então, assim, é uma questão de paciência mesmo, não tem jeito. Ô, Carol, então eu vou falando aqui alguns recursos que eu sei, o Igor e a Isabela vão contribuindo aí, os alunos também. Então, uma coisa, quando que eu descobri que eu achei muito legal, às vezes, a gente está fazendo um debate.
Ah, é legal você estar compartilhado, porque você vai mostrando para eles onde que é. Ah, tá, joia, eu vou mostrando, Né? tá. Às vezes, né, muitas aulas aí, a gente está fazendo um debate. Então, aí na hora do debate, é legal estar vendo o rostinho de todos os colegas, né? Para você ver quem está falando, ver a expressão da pessoa e tal. Ok. Mas, por exemplo, numa aula igual aquela do Igor, que a gente precisava que todos vissem o Igor para fazer o movimento, o ideal era que vocês estivessem vendo o Igor, ou pelo menos só o Igor. E tem um botãozinho que a gente clica aí, que vocês passam a ver só o Igor, que é o botãozinho do fixar. Vocês sabem aonde que é? Vocês estão vendo ele? Estão vendo? Estão vendo só o Igor? Não, né? Não. Vocês estão vendo todo mundo? Então, peraí que eu vou compartilhar a minha tela. Vamos ver só você, Renata, e a Carol. Eu vou compartilhar a minha tela e vou fixar o Igor. Vou tentar fazer isso para mostrar para vocês onde que vocês têm que apertar, tá? Peraí. Eu estou vendo só o Igor. Então, peraí. Então, você já conseguiu fixar. Consegui. Ótimo. Então, por exemplo, enquanto a Carol vai compartilhando ali, eu vou falando. Quando vocês tiverem uma aula, ou vocês não querem ver os colegas, vocês querem prestar mais atenção na fala do professor que está explicando uma matéria, ou está fazendo um movimento que você tem que repetir, fixa o professor. Aí, enquanto a Carol compartilha, eu vou contando. Lá na parte superior aí do Meet, a Carol vai mostrar para vocês minha tela. Aham, tá compartilhando. Então, eu vou... Aí, ó, tá vendo que eu tô passando o mouse em cima do Igor? Sim. Vocês estão vendo? Aí, tá vendo esse botãozinho aqui que parece um copo de cabeça para baixo? Sei lá. Vocês têm que fixar nele. Que aí vocês conseguem fixar o Igor, entendeu? Aí, olha só, agora... Só que a Conceição agora está apresentando. Isso mesmo. Ah, isso mesmo. Ela clicou, aí a dona Conceição vai precisar clicar lá agora para ela não compartilhar. Eu interrompi o meu, né? Aí Isso, para. Aí, vocês têm que clicar nessa bolinha aí para poder fixar, por exemplo, ó, eu fixei o Igor para mim agora, eu só tô vendo o Igor enorme na minha tela toda. E aí, olha que isso é legal. Se o Igor estiver apresentando alguma coisa, até essa imagem da apresentação amplia para vocês, porque você vai fixar só na telinha do Igor. Então, todo mundo aí tenta fixar. Vai lá e fixa só em alguém que você quiser. Não precisa ser no Igor, não. Pode ser em quem você quiser. Né? Nós estamos comentando o Igor aqui, pegamos ele para Cristo hoje. Mas passa aí o mouse ou o dedo em cima da foto da pessoa, né? E aí clica nesse botãozinho aí que parece a Carol. Mas aqui, isso é só para quem está com notebook ou computador. Eu estou assistindo as minhas aulas no celular, porque eu acho mais fácil, porque os links já chegam todos aqui. Eu estou achando mais fácil assistir no celular. Mas no celular também tem. Eu já não estou conseguindo acessar, não. Não, no celular não tem todos os recursos, Renata. Não dá para ver tudo no celular. Não, para mim aparece, ó, mensagem na chamada, compartilhar a tela, mostrar a legenda, informar problema, denunciar abuso, configurações. Quando você passa aí o dedo em cima da fotinha da pessoa, não tem essa opção de fixar, não? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu pegar. Vou pegar meu celular também. No meu, eu tenho que clicar em... Tem não. Ô, professor, eu te fixei. Como é que eu saio agora? A Carol? Você vai no mesmo lugar que você fixou e vai apertar lá de novo. Nesse mesmo símbolozinho que você fixou, você aperta de novo que você vai tirar... Você vai me tirar da tela. Obrigada, Carol. Deu certo? Consegui. Agora eu vou fixar você para ver seu rostinho. Muito bom. Tem um recurso também, gente, que depois eu vou ensinar para vocês, que é assim, quando eu, por exemplo, eu estou compartilhando um vídeo. Aliás, eu estou compartilhando um texto. Pequena. Vocês têm uma opção de abrir a tela para o texto ficar maior também, sabe? Depois eu vou mostrar. Mostra aí de uma vez.
Peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir, se eu tenho alguma coisa grande aqui, peraí. Eu tô entrando pelo celular aqui, porque aí eu consigo... Ô, Renata. Fala. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar que eu tô lembrando. As aulas que ficam gravadas, tem como eu assistir elas na televisão pelo YouTube? Tem, né? Tem. Eu tenho que colocar o link lá. Isso mesmo. Eu até te explico com calma daqui a pouquinho. Tá. Conseguiu aí, Carol? Peraí que eu tô abrindo aqui, peraí. Ei, pessoal, minha internet, aqui é a Isabela, o Renato, até te dá uma satisfação também. Hoje não é um bom dia para a internet, por isso caiu aqui, mas... A minha também tá de novo, tá? Ixi, tá fazendo um barulho estranho. Renata, eu acho que você... É porque eu tô de 2. Isso. Todo mundo testou? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Estamos sim, Carol, tá dando pra ver direitinho. Aí, olha para vocês verem, quando eu aumento assim, vocês veem maior? Pra mim aqui não fez diferença nenhuma, Carol. Não. Tá do mesmo jeito. Mesmo jeito. Pra mim também não. Ou foi mal, Igor? Quem tiver no celular, às vezes consegue ampliar. Se você conseguir... Engraçado, porque... O celular é só puxar um pouco, que nem se for fizesse o zoom, aí a gente vê maior. Isso mesmo, Francisco. É isso mesmo. É porque dependendo da tela, não dá para dar zoom. Peraí. Peraí que eu tô procurando a opção. A minha tá dando para dar zoom, ampliar a tela. Ai, gente, eu mexo com tanto aplicativo de dar aula. O meu tá dando zoom normal. Tá, então é porque vocês têm que dar um zoom. Sim, tem uma opção, sabe naqueles 3 pontinhos? Não tem 3 pontinhos aí do lado onde vocês compartilham tela? Sim. Aí tem uma opção assim, Ô Igor, como que tá no seu aí? Porque o meu tá em espanhol, eu não sei como é que tá escrito em português no seu. Pra mim aqui... Quando é a opção completa, quando é a tela completa, tá escrito como? Tá aparecendo mais opções. Você vai nos 3 pontinhos, aí aparece várias opções. Qual é a terceira opção? Tela cheia. Exatamente. Vocês vão clicar em tela cheia. Vai nos 3 pontinhos, clica em tela cheia. Aí vocês vão conseguir ver a minha tela grande. Olha se aumenta para vocês. Aumenta? Sim. Aumentou muito. Então é isso. A minha aumentou mais ou menos. Então, aí olha só, pessoal. Mas já ajuda, né? Já é uma coisa. E aí já usando os recursos aí que tem. Não é o ideal, né? Mas dá uma ajudada. Então, olha só, eu olhei aqui no celular, com relação a esse do fixar, aqui no computador, você passa o mouse em cima e vai aparecer aquele clipezinho, aquele pininho. E aí você pega e vai lá e clica nele para fixar. No celular, é só você segurar um pouquinho em cima da imagem da pessoa que vai aparecer o mesmo sinal. E aí você clica nele de fixar e fixa também. Por que... Então, aqui, ó, vamos fazer o exercício. Primeira coisa, vamos fechar os microfones. Eu achei a opção aqui, Renata, agora, que você explicou. Isso. Aí, vamos fechar os microfones. Primeira coisa, fechando aí os microfones. Então, olha, primeira coisa importante é isso. Viu que tá dando a microfonia, que é horrível para a gente ouvir, cansa muito, é ver quem tá com o microfone aberto e fechar. Outra coisa, precisou de visualizar melhor alguém, o professor, a apresentação dele? Vai lá nesse recurso do fixar. A outra opção que a gente tem é o seguinte, esses 3 pontinhos aí que a Carol estava contando pra gente, normalmente está aqui na barra inferior do computador, né? Do lado direito, tem 3 pontinhos assim na vertical. Esses 3 pontinhos tem várias coisas ali. Cada item daquele faz alguma coisa aí no Meet.
Esse tela cheia, né, que está escrito tela cheia e tem as pontas assim de um quadrado, ele vai dar e aí fica agarrando muito, fica muito lento, sabe? Demorando para poder a gente conseguir falar, é ruim de ver, então não vale a pena. Daqui, desses 3 pontinhos, quando vocês clicam lá no 3 pontinhos e aparece uma tela, o bacana de usar é o tela cheia, para vocês terem aí o zoom, e a parte de alterar layout, que eu comentei com vocês outro dia, que quando vocês alteram o layout, vocês conseguem pôr aí manualmente, clicando com a mão aí, se vocês querem ver todo mundo, até 49, que é o mosaico. Se vocês querem ver destaque, cliquem aí nesses 3 pontinhos. Vocês podem escolher, então, para ver todo mundo. Podem escolher o destaque manualmente. Aí ele vai deixar só quem está falando na tela. Sempre quem estiver falando vai aparecer na tela para vocês. Ou então, o que eles chamam de barra lateral. Fica quem está falando na tela, maior, e uma barrinha cheia de quadradinho, assim, com o rostinho de quem não está falando. Desses aí, o mais legal é usar, do meu ponto de vista, esse mosaico, que vê todo mundo quando está um debate, e esse destaque, que é o mesmo do fixar. Quando você é meu destaque no momento. Você é o meu destaque sempre. Não, na tela, menina. Então, aí, olha só, isso é legal. Outra coisa aqui que vocês podem também usar, que eu acho que vale a pena, é o seguinte. Deixa eu ver, nós já falamos tudo, do fixar. Deixa eu ver se eu falei todos que eu queria falar com vocês. Falei. Tem mais algum aí? O chat, sempre que vocês quiserem comentar, vocês podem comentar, mas uma coisa do chat é o seguinte, o professor às vezes não acompanha. Por exemplo, o Alisson está aqui fazendo altas reclamações. Eu vou ignorando o Alisson aqui, porque eu estou nem vendo o chat. Então, eu não vou nem ver aqui as reclamações do Alisson, ele está lá reclamando, achando que eu estou lendo todas, eu estou lendo só uma ou outra. Então, assim, se for alguma coisa pontual, o legal é falar com o professor. Levanta a mão e coloca o áudio, porque às vezes não dá pra gente ver, tá vendo? Agora é claro que eu vi, ele falou comigo assim, que me adora. Mentira, porque eu adoro ele. Então, o chat é importante, legal, mas precisa ser sempre alertado aí, porque o professor tá sozinho, nem sempre dá. Bom, a outra coisa que a gente percebe é que mexe e vira, a gente clica o dedo lá em algum lugar e começa a compartilhar uma tela, né? No primeiro momento, dá um pânico na gente, tipo assim, nossa, mãe, comecei a compartilhar e tô compartilhando uma coisa que não tem nada a ver. Calma, gente, calma, desclica lá no negócio de compartilhar, que é esse apresentar agora. Se você clicar nesse apresentar agora, mesmo que você não escolha o que vai apresentar, mas só de você clicar ele no celular aí, ele já apresenta a tela para você do seu celular e passa todo mundo a ver. Então, vai lá, desclica, sem o menor problema. Então, assim, não tem muitos recursos aí, assim, de dizer, o que mais que tem que a gente pode usar disso? Basicamente, é isso que eu acho que vai ser bem produtivo aí para vocês. Principalmente, o lance do microfone, a questão do destaque, né, aí é importante, e desse zoom nesse material que está sendo compartilhado. Que a gente tem observado que, às vezes, está difícil para vocês acompanharem quando está sendo passado um PowerPoint, quem está vendo no celular e tal, então vai ser bom esse recurso. Bom, vocês querem compartilhar alguma outra? Uma outra coisa. É muito legal também a gente mexer. Olha só, eu vou mexer aqui com a minha câmera. Vocês acham que assim tá bom? Para eu poder falar para vocês? Não. Tá meio ruim, não tá? Tá cortando um pouco da minha cabeça, não tá? Então, assim, procurem aí acertar a câmera de vocês, tanto para vocês aparecerem todos, como para o professor também, né? Aparecer tudo e a gente conseguir ver todo mundo aí. Então, sempre procurem ajeitar para vocês se sentirem bem, conseguirem ver e também tá refletindo uma imagem de vocês aqui legal.
Lembrem-se que a aula é, inclusive, gravada, né, para os colegas que não podem assistir. Então, é por isso que a gente precisa ter esse cuidado com o que está sendo visto nesse quadradinho. E a gente precisa aproveitar esses recursos do Meet para a gente poder participar melhor. Então, esses recursos simples aí que a gente está contando para vocês, eu acredito que a partir da próxima aula já vai facilitar um pouco mais para vocês acompanharem aí tanto a explicação do professor, como a apresentação, né? Eu acredito que vai ajudar. Igor, Isabela, Carol, tem mais alguma questão disso que vocês querem comentar com eles? Não. Não, que seja isso mesmo. Então tá, agora eu quero comentar uma outra coisa com vocês. Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa sala de aula aqui. Começaram a ver? Sim. Sim? Então, esse espaço aí é também o que a gente está chamando de sala de aula. Então, prestem atenção. Esse espaço que a gente está conversando e se vendo aqui agora é o que a gente chama de aula síncrona, de aula ao vivo. Ou seja, eu estou aqui agora, estou à distância, mas eu estou aqui nesse momento conversando e olhando para vocês e vocês para mim, em tempo real. Então, essa é a aula ao vivo, que a gente vai seguir sempre naquele horário de aula. E quando tiver uma alteração, como teve essa semana, a gente vai avisar. Ok. Só que a partir da semana que vem, a gente vai ter sistematicamente os materiais e as atividades disponibilizadas lá no Google Sala de Aula. Então, todos vocês precisam ter acesso aqui a essa sala. Nessa sala, prestem bastante atenção. Vocês estão vendo aí uma parte verdinha, escrito ProInja, segundo ano, CP ou FMG? Sim. Ok. Essa primeira parte aqui, eu já apresentei para vocês, que chama Mural. Ela vai ter tudo aí como se fosse a linha do tempo lá do Facebook, ó. Tem tudo que a gente foi postando. Entretanto, a gente sempre vai deixar as duas primeiras coisas, o link da aula e o horário de aula. Então, vocês não precisam mais ficar dependendo do envio lá no grupo. Igual hoje mesmo perguntaram, o link não enviou ainda. Vocês têm esse link à mão em todos os lugares. Vocês têm ele aqui, no mural do Google Sala de Aula. Se clicar aqui, ó, nessa videochamada, vocês vão cair aí onde a gente está. Lá no WhatsApp, vocês sabem que tem aquele mural do WhatsApp, não tem? Lá, um lugar que a gente consegue escrever? Lá também está o link. Caso você fale, não quero entrar lá no Google Sala de Aula agora, não. Você pode entrar no seu WhatsApp e lá naquela parte que a gente escreve, no WhatsApp da sala de aula, né? Clica lá está o link desse Google Sala de Aula, lá está o link que é fixo da aula ao vivo, e lá está o link do canal do YouTube. Por que a gente está optando por parar para contar isso para vocês? Porque a gente percebe o seguinte, dá o horário da aula, vocês falam, gente, cadê o link? Cadê o link? Quando o link já está para vocês prontinho aí, em vários lugares. Ou então, às vezes, alguém me pergunta assim, eu queria tanto assistir a aula gravada, onde é que é? O link já está lá para vocês. O que a gente está tentando é realmente disponibilizar e facilitar a vida de vocês para que vocês fiquem mais autônomos. Então, lá no WhatsApp, quando você clica lá naquela fotinha do WhatsApp, lá tem os 3 endereços. Endereço do Google Sala de Aula, que é esse que vocês estão vendo agora. Endereço da aula ao vivo, que é essa que a gente está tendo agora, é sempre o link fixo. E o link que também leva vocês lá para a aula gravada. Ok? Beleza. Agora, o Google Sala de Aula, ele é importante que vocês entrem pelo seguinte, além de você ter aqui a aula ao vivo, só clicar, você clica aqui, ó, e consegue visualizar o horário. Vocês estão conseguindo ver ele aí? Sim. Então, aqui, ó, clicou, apareceu o horário, você já sabe de quem que vai ser a aula. Aí vai lá e fecha. Beleza. Aí, aqui na parte de atividades, vocês vão ver aí, olha, artes visuais, vocês estão vendo? Estamos. Artes visuais. A professora postou uma pergunta e postou aqui uma outra questão da aula dela. Já teve até uma resposta. Aqui na aula de biologia,
a gente está sempre combinando de colocar o link da aula gravada aqui também. A Júlia teve um probleminha técnico no dia da aula dela, não conseguiu gravar. Mas olha só, biologia, já tem a aula gravada aqui. Se vocês clicarem aqui também leva direto vocês lá para o link do canal no YouTube, que é onde tem a aula gravada. Aí aqui, educação física, o Igor deixou uma pergunta para vocês e já deixou a aula gravada aqui também. E assim, matemática, o Vinícius deixou uma pergunta e também deixou a aula gravada. E assim por diante. Então, o que acontece? Eu estou vendo que algumas pessoas já até conseguiram responder. A nossa ideia é ter mesmo esse primeiro contato e tateando aí para a gente aprender. Por que eu estou insistindo com vocês em usar esse Google Sala de Aula? Reparem uma coisa interessante, prestem bastante atenção. Se você acessa o Google Sala de Aula, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora, vocês têm, ó, link da aula ao vivo, fixo, sem ter que pedir para ninguém. Tem o horário da aula, só clicar. Quando você vem aqui na atividade, você vai ter sempre aí o material da aula que vocês vão fazer na parte em casa, vão ter sempre a aula gravada. Então, olha só, aqui no Google Sala de Aula, vocês têm tudo junto. Ó, vou explicar. Lá no WhatsApp, se você clicar na fotinha lá do WhatsApp, você vai ver que lá tem o link desse Google Sala de Aula, lá tem o link da aula ao vivo e lá tem o link do canal do YouTube. Então, os links vão te levar para os lugares. Só que é muito mais interessante você acessar direto a sala de aula. Porque se você acessa direto aqui o Google Sala de Aula, você já tem tudo junto. Você tem o link da aula ao vivo, que é sempre o mesmo, tem o horário de aula, já pode ver quais são as atividades de cada professor e cada professor já está colocando aqui também o link da aula ao vivo. Então, esse acesso aqui é o mais interessante, porque você vai num lugar só e acha tudo. Aqui também, se você quiser falar aqui, ó, que eu estou passando o meu mouse aqui em cima de quê? Da palavra? Da palavra? Pessoas. Se eu clico aqui, olha só, e vocês quiserem conversar com algum professor, vocês podem mandar aqui um e-mail para eles. Só clicar nos 3 pontinhos e você pode vir aqui e mandar um e-mail ou uma mensagem para o professor. Ah, não, eu quero conversar com um colega. Você vem cá, escolhe o colega e manda uma mensagem para o colega. Bom, então é importante que vocês façam isso. Até esse momento, nós temos aí a Alessia, Ana Paula, Andressa, B4 é quem mesmo? Tá aqui agora? Não? Sim ou não? Ninguém sabe, não? Temos também aí o Alisson, a Carla, Carmita, Conceição, a Cris, ó, Eliana, Ellen, Felipe, Francisco, filhos de Maria é o William. Se eu não me engano. Sou eu. Franciele, Graça, Graziele, Gustavo, Isabela, Laci, Letícia, Lohane, Márcio Maria Borges, Maria Gorete, Marília Batista, Matheus, Miralva, Paulo, Pedro, Rita de Cássia, Rosângela, Sheila e Cirlane. Então, nós temos aqui, ó, 34 alunos. As pessoas que ainda não acessaram, precisam acessar o Google Sala de Aula. Ah, não, mas eu vou acessar os links lá da aula gravada e o link da aula ao vivo pelo WhatsApp. Tem problema? De jeito nenhum, não tem problema nenhum. Só que você vai precisar acessar aqui para poder pegar a atividade e responder a atividade, né? Porque é o lugar que a gente vai organizar tudo. Se você já tem o seu e-mail do Gmail, você já consegue acessar com aquele link que eu mandei para vocês. Se vocês não tiverem endereço de Gmail, precisa fazer um endereço do Gmail que é gratuito. Quem não tiver com dificuldade, a gente ajuda. Então, a ideia... Você quer falar, William? Desculpa, professor. Perdão, foi só para poder responder aquela hora. Perdão. Tá joia. Então, olha só. A nossa tentativa é de deixar o mais fácil para vocês. Mais fácil. Só que o único lugar que vocês precisam realmente acessar é esse Google Sala de Aula.
Dali vocês têm acesso para tudo, para aula ao vivo, para aula gravada e para a atividade do professor. Todos vocês que estão aqui já acessaram o Google Sala de Aula? Ou tem alguém que eu não falei o nome? Eu já respondi as atividades. Eu vi que algumas pessoas já mesmo. Não, então ótimo. Se todos vocês aqui já conseguiram, tem alguém que... Eu respondi algumas. Tá. No caso, Yara, você conseguiu acessar o Google Sala de Aula? Não, ainda não, que eu tô sem notebook e sem internet também. Mas não tem problema não, você pode fazer pelo do Paulo aí, mas usando o seu e-mail. Porque se você fizer usando o e-mail do Paulo, você está fazendo atividade para o Paulo. Vai aparecer lá que o Paulo fez. Então, você precisa, então, usar o seu e-mail. Eu vi que você não está lá ainda. Tá? Tá, obrigada. E fora disso, pessoal, a gente, então, ir estabelecendo essa rotina. É importante que a gente vá criando essa rotina, tirando as dúvidas, tentando a primeira vez, né? Tem colegas que já estão mais habilidosos, outros não estão, mas é assim mesmo, cada um tem o seu, né, tempo, tira a sua dúvida, e aí procurem tentar fazer isso. Amanhã, por exemplo, é feriado, é bom que eu lembrei de falar isso com vocês, amanhã não tem aula, é feriado. Quinta e sexta, nós temos um horário aí ajustado, né, com as disciplinas, mas tem aula normal. Aproveitem amanhã para poder ver, respondi o formulário que o pessoal pediu, eu já entrei no Google Sala de Aula, deixa eu dar uma olhadinha lá no canal para ver as aulas gravadas, porque aí vocês já vão se inteirando de tudo que a gente tem para poder oferecer para vocês, tá bom? Renata, deixa eu te falar, no dia da aula de arte da Isabela, eu cheguei em casa com um pouco de febre, passando mal, eu não consegui ficar assistindo a aula toda. E eu não consegui visualizar nenhuma atividade dela. Ela não deixou, não, né? Isabela, tá aí? No meu e-mail não chegou nada. Eu posso ver aqui agora. Deixa eu ver para você. Português. A Isabela deixou a aula gravada. A aula gravada já está aqui, mas não teve nenhuma questão ainda, não. A gente vai começar mesmo com as atividades na semana que vem. Por enquanto, as perguntas que o Vinícius, a Júlia, né, que os professores foram deixando, foram perguntas para vocês darem o retorno, mas numa perspectiva mesmo do diálogo, para a gente poder ir acertando aí essas arestas de acessar a plataforma, de saber. Sim, para mim, no momento, até o momento, está tranquilo, Renata. Tá, você também já conseguiu acessar tudo, né? Sim. Não, então, beleza. Meninos, Carol, Isabela, Igor, querem comentar mais alguma coisa? Eu queria só falar com eles rapidinho, que como a Isabela falou, que eu estou aqui para que vocês precisarem, tá? Qualquer coisa, qualquer ajuda, qualquer reclamação que vocês tiverem da minha aula, alguma coisa que não agradar, que não funcionar para vocês têm toda a liberdade de falar comigo, tá? Alguma coisa assim, hoje você fez a aula de um jeito e eu não achei bacana, aí a gente pode conversar, tá? Tudo é conversado, tudo a gente pode mudar, a gente pode ir testando, e é isso aí. Só isso mesmo. Na verdade, pessoal, a aula é de vocês. Então, a gente tem várias formas aí que a gente pode fazer. A gente escolhe uma forma que a gente acha que é a mais adequada. Mas quem precisa ir dando esse tom é vocês. Eu preciso ver mais isso, eu estou com dúvida naquilo. Para a gente poder fazer algo que atenda mesmo vocês. É importante que vocês tenham aí as necessidades de vocês atendidas. Carol. Oi. Habla com Despacito, por favor. Sí, claro. Voy a hablar despacito. Pessoal, então tá.
Então, por hoje era isso que eu queria comentar com vocês, se vocês tiverem alguma outra dúvida, mas eu acho que, assim, as dúvidas vão surgindo no momento que vocês acessam, no momento que vocês tentam fazer. Então, assim, mandem mensagem para o colega, manda um e-mail, vão vendo se está funcionando, responde lá a pergunta que o professor colocou, clica no link, dá uma olhadinha lá no canal, se inscreve lá no canal, divulga o canal, e vamos fazendo as coisas, replica um vídeo, né, coloca uma curiosidade, para vocês irem ficando habilidosos com isso. Porque aí, a hora que a gente tiver uma avaliação, tiver um trabalho, um grupo, disponibilização do material, vocês já estão tranquilos com a ferramenta. Combinado? Combinado. Eu falo também. Renato, pode falar. Aí vai continuar tendo aula aqui no WhatsApp também? Vai, né? Como que você fala de WhatsApp? Não entendi. Aqui mesmo, nesse mesmo, que você falou que vai ter lá, né? E vai continuar aqui também, né? É isso aí? Sim. Na verdade, é tudo mesmo. Esse link que a gente manda lá no WhatsApp, ou o link que está lá no Google Sala de Aula, ele é o mesmo. Ele leva vocês aqui para essa aula ao vivo. O que a gente está querendo é que vocês passem a acessar aquela sala de aula que eu mostrei lá para vocês. Porque aí lá já tem o link da aula ao vivo, lá tem o link da aula gravada, lá vão ter as atividades todas para vocês fazerem, né? Mais fácil, né? Fica tudo num lugar só, pelo menos, né? Uma tentativa de uma organização. Então, procurem dar uma mexida nisso aí amanhã, e aí a gente vai tirando mais dúvidas até sexta-feira e no processo todo aí, tá bom? Tá bom. Então tá, pessoal, muito obrigada por hoje, muito obrigada pela compreensão de ontem, da gente ter suspendido a aula, né? Continuem se cuidando, continuem firmes aí, para a gente poder conseguir aproveitar bastante esse momento, né? No máximo que a gente conseguir, e tá bem para quando a gente voltar lá para o CP presencialmente. Aí, o Alisson tá dizendo que vai dar um show amanhã, vai fazer uma live, o Alisson? Fazer uma live de guitarra aí, ó, o Alisson podia fazer, ó, ele e a Isabela, fazer uma dupla aí, de uma live, para a gente poder curtir um show em casa. Renata, eu particularmente, por mim, as aulas poderiam continuar assim, esse ano e o próximo ano, só de eu não ter que me deslocar de casa para poder estudar, eu particularmente estou gostando muito das aulas online. Por enquanto, eu estou me adaptando bem. Assim, na verdade, a gente tem uma tentativa de fazer o melhor que a gente consegue. Todo mundo, eu, os professores de vocês, né? Entretanto, eu acho que, assim, nada substitui o presencial. Esse momento da educação básica, mas eu acho que todos eles, pelo menos semipresencial, totalmente online, eu acho que acaba tendo uma perda, assim, né? É legal a gente se encontrar, a gente debater olhando para o outro, né? Eu acho que faz falta. Mas, né, é o que a gente tem agora. Quem sabe a gente não faz um semipresencial, né, em breve. Um pouco online, um pouco lá na escola, né? Então tá, pessoal, peço a vocês, então, que fiquem atentos aí a essas questões, que testem aí esses links, façam videoconferência entre vocês, entre amigos, para vocês irem ficando mais habilidosos aí e ficarem tranquilos com esse uso da ferramenta, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Acho que ela saiu. Eu acho que eu caí. Não, eu tô te vendo. Acho que eles... Eu voltei agora. Todos já saíram?